Olá, sou eu, o Dr. Alif Lamar. Seja bem-vindo para mais um vídeo e sinta-se abraçado. Hoje eu vou falar de um tema, isso que é asma na emergência. Eu vou seguir o protocolo do GINA aqui. De um ano para o outro, acaba que muda muito pouca coisa. Vou aqui seguir o protocolo de 2022, voltado para crianças maior ou igual a 6 anos, adolescentes e adultos. Presta atenção que crianças menor ou igual a 5 anos é diferente. Aqui está um QR Code que você pode escanear para poder ter acesso aos slides. Qualquer dificuldade você pode deixar nos comentários aqui. Vamos começar definindo o que é uma crise de asma. Eu entendo que você já tem uma noção do que é asma. Se você não tem noção zero sobre o que é asma, é interessante que primeiro você dê uma estudada, pelo menos superficial, em asma, e depois venha para esse vídeo. A crise de asma é uma exacerbação da asma que pode cursar com sinais e sintomas como cansaço, tosse, sibilo, que é como se fosse um miado do gato que você escuta quando está escutando o pulmão, um aperto no peito e uma redução da função pulmonar, que pode ser medida pelo pico de fluxo expiratório ou o volume expiratório final no primeiro segundo. É interessante saber que o paciente ele pode já ter uma asma e teve a crise de asma, como ele pode não ter, ele pode ser que ele não tinha um diagnóstico de asma ainda, e esse diagnóstico se deu justamente na crise de asma. Então ele pode ser que ele tenha essa crise. Quais são os fatores que podem desencadear uma crise de asma? Infecção viral, como por exemplo H1N1. Alérgenos, seja poeira, pólen, epitélios, fungo do ar, alimentos, poluição. O clima, em algumas regiões do país, por exemplo, no clima de outono, as pessoas têm uma propensão maior a ter uma crise de asma, uma má aderência aos medicamentos, e locais que são mais altos têm uma pressão atmosférica menor, então tem menos oxigênio. Qual que é a importância disso? A importância é você poder meio que prever, tipo, se você sabe que tem a ver com o clima, essa pessoa toda época de outono, sem exceção, toda época de outono, começa a ter sintomas, está em crise, o resto do ano não. O resto do ano tá bem, mas só e somente nessa época tem essa piora. Então, você já vai intensificar o tratamento nessa época. Então, já vai se preparar nessa época. Serve justamente para isso. E é possível prever o paciente que tem uma maior chance de ter uma crise de asma? É sim. É possível sim. Aqui já está em ordem de importância. Frequência de sintomas. Está tendo sintoma o que? É todo dia? Tantas vezes por semana? É uma vez no ano e olhe lá? A função pulmonar, o pico de fluxo expiratório, o volume expiratório final está baixo, está normal? E os sintomas são sintomas leves, sintomas mais importantes? E esses fatores, eles aumentam o risco de morte por asma. Vai ver que são fatores meio óbvios, meio que eu vou dizer, mas é até uma questão de bom senso, porque olha só, o cara teve uma história de um episódio quase fatal, quase, precisou ser entubado. O outro ficou internado, no último ano já. Outro acolá estava usando corticoide oral, quando parou teve a crise, ou então ele começou a usar e teve crise. Então você já sabe que ele tem um fator de risco de morte. Questão de bom senso, né? Se ele não está usando corticoide inalatório, se ele está tendo que usar broncodilatador de curta demais, porque toda vez que para de usar, os sintomas voltam. Uma má aderência, ou então ele não tem nem noção do que é o plano de ação dele. Muitos nem têm plano de ação, vou explicar mais na frente o que é isso. Tem problemas psiquiátricos ou psicossociais, é portador de uma alergia alimentar, tem alguma comorbidade severa com pneumonia, diabetes, arritmias. E o que fazer numa crise de asma, né? Fazer esses 4 passos. Se fizer esses 4 passos, ele já vai ter um risco de mortalidade menor. Então, o primeiro passo,
vai ficar calmo. Você que aí teve uma crise, você fica calmo, se senta, usa o inalador e liga para a emergência. Se só fizer isso prontamente, já vai ter uma chance menor. E claro, isso tudo ele vai estar escrito no plano de ação. O plano de ação não é igual para todo mundo. Ele tem que ser individualizado, mas é importante que ele seja explicado e que seja escrito também. Explicado porque se só entregar escrito, corre o risco dele não ler todo, não entender alguma coisa. E também se só explicar, ele pode esquecer, então é os dois. Aqui vocês estão vendo um exemplo de um plano de ação. Ele tem as instruções específicas do que fazer durante uma crise. Quanto que procura ajuda, quanto que liga para o médico, quanto que procura uma ambulância, tudo. Isso aqui é um de criança, então olha só. O paciente está bem controlado, respirando bem, sem tosse ou chiado, dorme bem à noite. A criança, né, pode brincar, correr, vai só manter medicação diária. Agora, se tem sintomas leves, tá com a tosse, um chiadozinho, mas é leve, moderado, cansa só quando faz os esforços, ainda acorda de noite por conta de tosse, vai ter uma atençãozinha. Vai iniciar tal medicação de resgate, tantos jatos e sintomas, vai manter o iniciar corticoide inalatório tal, tá vendo? Inalar tantos jatos, 2 vezes ao dia. Se não melhorar em 2, 3 dias, inicia corticoide oral, tal corticoide, 3 a 5 dias porque é criança, adulto é 5 a 7 dias. E procura uma unidade de saúde para poder marcar uma consulta de revisão. Já se tem sintomas mais intensos, tipo uma tosse ou chiado moderado, grave, está com a respiração muito rápida, o sono é interrompido por tosse, a medicação de alívio, o broncodilatador de curta, por exemplo, salbutamol, tem que usar a cada 2, 3 horas. Ele não consegue nem falar uma frase inteira direito. São sinais de perigo. Vai iniciar a medicação, tantos jatos, a cada 20 a 30 minutos, inicia o corticoide oral e vai para o pronto atendimento. Não perde tempo não, vai para o pronto atendimento. Não perde tempo. Aqui vai ter o pronto atendimento mais próximo e o serviço móvel de emergência. Estão vendo? E o efeito inalador. Existe uma discussão grande se você faz a budesonida com formoterol, que é a terapia budiforme, ou se faz o broncodilatador de curta, que é o salbutamol. Foi visto que muitas vezes você fazendo uma dose alta de budesonida com formoterol, tipo 4 vezes a dose, acaba que tem um efeito na crise de asma que é quase tão bom quanto fazer um broncodilatador de curta ação. Mas isso ainda é uma opção, mas isso ainda está assim, em estudo. E claro, agora isso já se sabe. O paciente com asma leve, para fazer medicação de controle, é melhor fazer o budesonida com formoterol do que fazer o salbutamol só sem crise. Então, assim, é melhor baixa dose de corticoide inalatório com formoterol do que apenas ficar com broncodilatador de curta ação. Estão entendendo até aqui? E outra coisa, se precisar ficar fazendo um tratamento de resgate por mais que 1, 2 dias, não está resolvendo, isso é sinal que tem que revisar o tratamento. Não é para de 1, 2 dias já é para ele poder estar bem. Os sintomas. E por que não se faz antileucotrieno sem crise? Porque não tem se mostrado eficácia. Já o corticoide oral, você faz no adulto por 5 a 7 dias de 40 a 50 mg por dia.
Ele deve ser usado se tem uma falha na resposta com aumento de medicação por 2, 3 dias. A pessoa está só piorando, função pulmonar está menor que 60%. Tem uma história já que quando tem crise geralmente piora e fica muito grave muito rapidamente. Sim, eu nem falei da criança, né? Criança é 1 a 2 miligramas por quilo por dia, titula pelo peso, faz até no máximo 40 miligramas por dia. E no plano de ação vai estar escrito quando que ele procura o médico. Você não fez o plano, deu a crise e pronto, tchau, adeus, fica com Deus e muito bom, obrigado não. Boa noite não, sentimento nenhum. Não é assim. Vai ter as revisões, lembra comigo. Vai reavaliar. Então, com 1 a 2 semanas, vai ter uma revisão. Em relação aos sintomas, você controlar os sintomas ajuda a prevenir novas exacerbações e vai tentar identificar o que pode ter sido essa causa para prevenir novas exacerbações. Foi uma atividade física? Foi uma mudança de local? De repente tinha a casa sem ácaro, mofo, não tinha cortina, tapete, carpete, não tinha mofo, não tinha animais. Se mudou para a casa de um parente e não parente tinha isso tudo. Aí teve essa crise. Será que é o fator ambiental? O que pode ser? Outra coisa, normalmente você faz depois de uma crise, você aumenta a medicação, você faz um novo tratamento controlador naqueles steps, vai para um step maior, só que com 2, 4 semanas mais ou menos, você consegue reduzir esse step sem problema. Até por isso que também tem a consulta de revisão, para ver como que o paciente está, se está controlado, se ele está sabendo usar a medicação que foi feita para casa corretamente. E sempre que marcar uma consulta, ensina como fazer uso adequado da bombinha. É uma causa até comum, é comum a pessoa ter crise porque usa a bombinha do jeito errado. Então, em todas as consultas, mas todas as consultas, todas, por mais que o paciente diga, eu cansei de aprender como faz a bombinha, mas ele tem que aprender. Importantíssimo que você fique sempre ensinando ele como que faz a bombinha e peça para ele fazer na sua frente, para poder ver se ele está fazendo corretamente. Às vezes faz de mais, às vezes faz de menos. Se tem um adulto ou adolescente que está tendo mais de 1 a 2 crises por ano, e está nesse step 4 ou step 5, olha só, step 4 ou 5, ele já está usando o quê? Pode estar chegando a usar uma dose alta de corticoide inalatório, com broncoatirador de longa, pode estar usando, ou então step 5, usando medicações caríssimas, como o omalizumab. Então, ele não é para ele ter crise, assim, ficar tendo crise, 2 crises por ano, 3 crises por ano, não é para ter. Se ele está tendo, manda ele para um especialista, até para ver direitinho, de repente, se não é como ele está usando o inalador errado, ver se não a medicação, ver se é o diagnóstico em si, se não é asma, se é outra doença. Tem que analisar isso. Não é para ele ter crise, não. Ficar tendo crise, não. Sempre ensinar o paciente, até ele vai ver isso no plano de ação. Vocês estão vendo aqui sobre o plano de ação. Ele vai saber monitorizar os seus sintomas, monitorizar a função pulmonar dele. Deixa eu ver se eu consigo pegar rápido. Eu vou pegar muito rápido enquanto eu falo. Nem tá aqui, eu ia pegar. Existe um equipamentozinho que é o que serve para medir, eu tenho um inclusive, que serve para medir o pico de fluxo expiratório, que é o Peak Flow. Tem ele tanto manual como tem ele digital. O digital tem a vantagem que muitas vezes você integra ele no celular e aí tudo fica salvo. Ou no celular de uma marca, ou no celular de outra marca, já fica salvo. O meu é manualzinho.
Esse aqui mede o peito de fluxo expiratório, mas tem uns que medem o volume expiratório final no primeiro segundo. É importante porque, se você não tem os dados do paciente, você vai olhar os preditos, pegar a altura, idade, tudo e fazer valor predito. Mas se você tem os valores dele, você vai pegar o melhor valor basal dele. Então você individualiza esses valores. Por isso é muito, muito, muito melhor. E ele tem que saber isso. Quando minha função pulmonar estiver abaixo de 60, é porque eu estou com um comprometimentozinho. Ele tem que saber isso. Tenho que tomar cuidado. Tenho que ir no médico, fazer uma revisão, ver o que está acontecendo. Ele vai saber isso como? Você explicando e deixando por escrito o plano de ação dele. E ele tem que saber a importância de fazer uma revisão médica regular, que aí você vai dizer de quanto em quanto tempo, a cada 3 meses, mais tempo, menos tempo, quem vai dizer é você. Eu mostro esse aparelhinho, vai ver como é simples. Ele mostra aqui uma medida, aí vai pedir para ele descansar, tudo, não pode estar falando, tem todos uns cuidadozinhos. E vai pedir para ele fazer o assopro, o mais forte e rápido que ele puder, porque é muito rápido. É algo assim, ó. Estão vendo? O meu, por exemplo, deu 510. Isso porque eu estou falando. Todos os pacientes, todos, você vai escrito, vai estar lá, né, no plano de ação, escrito as medicações de resgate, explicado também o tratamento dele de manutenção e vai sempre rever a resposta. Olha esse caso aqui, ó. Vocês estão vendo que a Catarina no Instagram, o médico mandou mensagem, ó. Como que você está? E o paciente fez o quê? Ele curtiu, ó, o coraçãozinho. Por que foi que ele curtiu? Porque ele adora isso, saber que o médico se importa com ele, está preocupado com ele, por isso que ele curtiu. Então sempre reveja. E função pulmonar menor que 60%, ou pelo peito de fluxo expiratório, ou pelo volume expiratório final no primeiro segundo, ou então quadro clínico está persistindo por mais de 48 horas, além da medicação de resgate e controle, vai começar a corticoide oral com prednisolona. Acima de 11 anos, dificilmente ele vai ter menos que 40, 50 quilos. Mas, então já faz 40 a 50 miligramas por dia, 5, 6, 7 dias. É 1 miligrama por quilo dia. 6 a 11 anos, 1 a 2 miligramas quilo dia, até no máximo 40 miligramas por dia por 3 a 5 dias. E ele vai entrar em contato com o médico dele para poder fazer a consulta de revisão. O manejo. O GINA traz o manejo de unidades de cuidados primários e no departamento de emergência. Em unidade de cuidados primários, ele fala que a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o paciente por meio da conversa e do exame físico. Então, você vai ver os documentos médicos dele, os exames que ele já tem, vai ver se tem algum sinal de previsão que facilidade para ter uma crise de asma, de mortalidade por asma, vai ver se ele faz o de broncolatador de curto, oxigênio, corticoide oral, vai ver isso tudo dele. Vai pegar a história. Começou quando? Essa crise? Está durando quanto tempo já? Tem noção mais ou menos de qual foi a causa? Os sintomas estão atrapalhando você, causando alguma limitação física, atrapalhando o sono? Vai buscar sinais de anafilaxia. Anafilaxia é uma crise alérgica grave. Vê se tem algum sinal. Tem algum fator de risco de morte por asma? A medicação está usando certinho? Está tendo boa resposta? Teve alguma mudança recente na medicação? No exame físico, vai ver nível de consciência, tem algum sinal de insuficiência respiratória aguda?
Sinais vitais: temperatura, pulso, frequência respiratória e pressão arterial. Ver se tem alguma complicação, uma anafilaxia, pneumonia, pneumotórax, e assim. É óbvio, mas eu tenho que falar o óbvio. Ele tem uma pneumonia. Eu vou tratar a pneumonia também. Não vou dizer, só tratar asma e adeus pneumonia. Não, eu trato a pneumonia também. E no diagnóstico diferencial vai pesquisar insuficiência cardíaca congestiva, tromboembolismo pulmonar, intoxicação, obstrução de laringe, até porque é um asma mesmo, não é um TEP não. Porque TEP também pode cursar com um cansaço. Insuficiência cardíaca também. Então você, através do exame físico, vai fazer. Não é porque ele tem asma que qualquer cansaço vai ser crise de asma. Você vai descobrir isso através do seu exame. Vai medir, né, se tiver uma saturação de oxigênio menor que 90%, seja criança, seja adulto, tem que fazer uma terapia mais agressiva. Afere o pulso. Pico de fluxo respiratório, preferencialmente em crianças maiores que 5 anos, por quê? A criança menor de 5 anos, ou até com 5 anos, geralmente não vai saber assoprar isso corretamente. Algumas crianças mais espertinhas conseguem. Outras nem com 6 anos conseguem, só conseguem em idades maiores. Tem toda uma técnica, como eu mostrei, e tudo mais. E a eficácia e segurança de alternativas, como você fazer, por exemplo, o desonide formoterol, a terapia budiforme, 4 vezes a dose. Né? Viu que isso é similar a você fazer em episódio agudo de asma o salbutamol. Se optar pelo salbutamol, seriam 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos na primeira hora. Após a primeira hora, pode manter a mesma quantidade a cada 3 a 4 horas, ou até ficar mais intenso, 6 a 10 puffs a cada 1 a 2 horas. Não é para você deixar de fazer oxigênio se não tiver um oxímetro para olhar. Então, assim, não é porque não tem oxímetro que eu não vou fazer oxigênio, não. Mas, supondo que tenha, o adulto preferencialmente vai manter 93% e 95% a saturação, pelo menos, e a criança entre 94% e 98%, caso ela tenha entre 6 e 11 anos. É melhor você fazer a oxigenação titulada, a correta para a saturação atual, do que você deixar tudo em oxigênio 100% e pronto. E claro, vai observar se ele vai ter uma piora, se vai ficar com sono, se vai ficar com a fadiga, até porque há risco de hipercapnia, que é o acúmulo de gás carbônico, e uma falência respiratória. No corticoide sistêmico, é aquilo que eu já falei, mas é importante saber que ele tem que ser avisado também de possíveis efeitos colaterais que o corticoide sistêmico pode causar. Por exemplo, distúrbio do sono, aumento do apetite, um refluxo, mudanças do humor. E quanto às medicações de controle, se ele já teve uma crise, ele tem uma chance maior de ter uma nova crise, né? Então, vamos tentar fazer com que ele não tenha uma nova crise. Se ele já faz uso de um medicamento de controle, aumenta a dose por 2 a 4 semanas. E se ele não faz uso, inicia uma medicação que tem uma terapia contendo corticoide inalatório. Não é para sair fazendo antibiótico em todo mundo. Porque o povo assim, é hospital, antibiótico, terapia e pronto. Todo mundo, não é. Asma não é para tratar com antibiótico. Não é. Eu trouxe aqui minha TV, deixa eu ligar ela. Gente, não tá ligando, calma aí. Vocês estão vendo que eu estou apertando. Não tá funcionando, eu vou trazer meu tablet então. Pronto, aqui, eu queria mostrar a vocês. Se vocês fazem um raio-x e deu que é sinal sugestivo de pneumonia, ou então veio com uma febre, um escarro purulento, você pensa numa infecção. Eu acho que ele está com uma infecção. Independente de ter ou não crise de asma, vai fazer antibiótico. Não vai fazer antibiótico por conta da asma. Vai fazer por conta da infecção.
Então é isso, o antibiótico é para infecção, se tiver infecção. E depois que você faz tudo, sempre você rever a resposta. Sempre, 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 sempre. Você vai ver se o paciente é o que dá para resolver no local, se ele tem que ser encaminhado para algum local, outro local, se através da severidade dele. Vai ver se ele teve uma resposta ao tratamento. Se for possível, você monitora tanto os sinais e sintomas, como até a função pulmonar. O ideal é que os valores da função pulmonar voltem a ficar ótimos. E vai também observar se ele só não teve essa resposta, ele teve a resposta, ou ele ainda piorou. Entendeu? Porque se piorar, você vai encaminhar ele, você está na unidade de cuidados básicos, né? Unidade de cuidados primários. Você vai encaminhar ele para um hospital, para um local com suporte mais avançado. Caso você observe que o problema não está na técnica inalatória, nada, realmente é uma resposta pobre à medicação. Aqui está o fluxogramazinho para vocês acompanharem. Olha só. O paciente ele veio com um episódio de uma crise de asma. Você vai se perguntar, é uma asma mesmo? Ele tem fator de risco que aumenta a chance de morrer? Tem um fator que induz que a crise dele tende a ser mais grave? Faz essas perguntas. Se a resposta for não, aí você vai ver. Asma é leve ou moderada? O que é asma leve ou moderada? Ele consegue falar frases. A frequência respiratória está menor do que 30, pulso entre 100 e 120, menor, né, que 100 e 120, não usa musculatura acessória, oxigenação entre 90 e 95, e a função pulmonar dele está maior do que 50%. Você vai começar um tratamento. Corticoide inalatório, né, o 4 a 10 pulsos, a cada 20 minutos na primeira hora. Se necessário, tiver aqueles critérios, corticoide oral. E se tiver indicação, oxigenoterapia. Não é para sair fazendo todo mundo, não. É só em quem tem indicação. Vamos dizer que ele melhorou. Melhorou, não é? Vai continuar o tratamento, aquele depois da primeira hora. E vai ver se ele tem algum critério para poder liberar. Entendeu? Sintomas melhoraram, não está mais precisando usar medicação, função pulmonar maior do que 60, saturação boa. Tá bem, né? Você vai mandar ele para casa com as medicações de controle diário para casa, pode aumentar um pouquinho o tratamento, vai fazer o corticoide oral para casa, né? Vai marcar a consulta de revisão. Se é um adulto, tem que retornar com 2 a 7 dias. Se é uma criança, com 1, 2 dias já tem que retornar para você. E vai explicar para ele o plano de ação, vai rever o plano de ação, talvez seja necessário fazer um novo. Tentar identificar os fatores que possam ter levado a essa crise. Falar para ele poder ele aprender a identificar também. Ter todos esses cuidados. Agora, se ele tivesse feito esse tratamento e não tivesse melhorado, ou então melhorou e depois da primeira hora piorou. Ou então tem uma asma grave. Ou aquelas perguntas iniciais. Vou já falar as perguntas iniciais. Vamos parar na asma grave. Ou tem uma asma grave, você vai transferir para a unidade de emergência. O que é asma grave? Ele consegue até falar palavras, mas não fala frases. Frequência respiratória maior que 30. Pulso maior que 120, saturação de oxigênio menor que 90, função pulmonar menor ou igual a 50%, precisa usar musculatura acessória. Se ele não fosse compatível essas perguntas, ou então tivesse uma asma muito, você ia para diagnóstico diferencial, né, já que não é asma e tudo, se não fosse asma. Se ele tivesse uma asma muito grave, que é uma asma muito grave? Tipo, você sabe, o sibilo vai aumentando,
a gravidade da asma vai aumentando. Mas na muito grave não tem sibido porque não tem som. Porque está tão grave que não tem som. Manda para o hospital. Você vai mandar para o hospital e pronto? Não. Enquanto manda para o hospital, vai fazendo um broncodilatador de curta, brometipratrópio, oxigênio terapia, considerar, né, brometipratrópio, oxigênio terapia se necessário e corticoide oral vai ser necessário, né, na verdade, porque é um quadro mais grave. Estamos falando de um quadro mais grave. Por que isso? Porque você não vai, porque daqui para que ele seja encaminhado, não vai ser instantâneo. Ele pode piorar, tem uma chance de evoluir com um quadro mais grave, então você já começa um tratamento. E agora, no departamento de emergência. Como que é o manejo? Não dá nem graça falar, porque é a mesma coisa, slide repetido. Slide está repetido, ó. Você vai avaliar a severidade através da anamnese, exame físico. Aqui tem uma coisinha a mais. Profilaxia infecciosa naqueles que forem ficar internados, tudo, ou então for ficar um certo tempo na unidade de emergência. Claro que antibiótico profilaxia não é a mesma coisa que antibiótico terapia. Lembra disso. Vai ver a história. Quando foi que começou? Está durando quanto tempo? Sabe qual foi a causa? Tá com alguma você consegue ir até o banheiro? Alguma limitação física? Está conseguindo dormir? Você está com o olho inchado, angioedema? Tem algum sinal ou sintoma que possa me levar a uma anafilaxia? Ficou internado no último ano? Tem algum fator de risco? Por asma, que eu possa dizer que tem uma maior chance de mortalidade? Como é que você está usando a bombinha? Está resolvendo? Teve alguma mudança recentemente na sua medicação ou não? Vai para o exame físico. Consciente? Tem algum sinal de insuficiência respiratória aguda? Temperatura deu quanto? Vamos aferir. E a frequência respiratória? Maior ou menor que 30? E a pressão arterial? Será que a anafilaxia está complicando? Telectasia, pneumonia, pneumotórax, pneumodiastino? Será que, que pode ter asma pode ter complicado com isso? Ou será que não é outra doença que nem é asma? Essa crise de asma, será que não está com insuficiência cardíaca congestiva? Tromboembolismo pulmonar? Intoxicação? Ou obstrução de laringe? Vai ver isso tudo. E ó, slide mudou, coisa nova. Estão vendo? A função pulmonar, quando possível, né, ou o pico de fluxo expiratório ou o volume expiratório final no primeiro segundo, tem que ser medido em até 1 hora. Até para você ver depois a resposta adequada, né? Saturação de oxigênio, entende-se que acima de 95% é normal, abaixo de 92% você já interna, abaixo de 90% você se preocupa, tem que fazer já uma terapia mais agressiva. Na gasometria, você vê que a função pulmonar. Por isso você tem que olhar até para saber se faz ou não gasometria. Se a função pulmonar está menor que 50%, faz gasometria. Você já disse que tem insuficiência respiratória aguda se o oxigênio, né, a pressão do oxigênio está menor do que 60 e do gás carbônico maior do que 45. E se eu suspeito que o paciente tem uma intoxicação, ele tem uma doença parenquimatosa, de repente é um paciente com febre, né, que me faz pensar numa pneumonia, alguma outra infecção. É um paciente que eu escutei e disse, não parece uma crise de asma. Ou então não tem ninguém na família com asma, porque a asma tem um componente tão forte do genético, não tem ninguém na família com nenhuma história nem de alergia. Então eu tenho que fazer diagnóstico diferencial. Eu vou pedir um raio-x para poder saber realmente o que pode ser. Pneumotórax não é para fazer diagnóstico com raio-x.
Então, assim, não vai pedir raio-x porque acha que é um pneumotórax e vai pedir o raio-x para ter certeza, não. Você vai pedir o raio-x porque você está tratando, não está respondendo a crise de asma. E aí você diz, será que é uma crise de asma mesmo? Então, é mais para interrogar a crise de asma. Entendeu? Também, se o paciente está complicando, né? E se tem alguma alteração cardiopulmonar, também é outra indicação para fazer o raio-x. Quanto à oxigenoterapia, fica a mesma coisa. Pode ser administrado tanto por cânula nasal, como pode ser administrado também oxigênio por máscara. É interessante sempre titular, ao invés de fazer só a 100%. E aqui, esse é o slide. Você já está no hospital. Começa com ABC, né? Ele tem alguma obstrução de via aérea? Está respirando? Circulação ok? Ok. Aí vai ver, se ele está confuso, o pulmão dele está silencioso, às vezes tem algum critério de gravidade grande. Dessa vez, eu vou começar pelo sim. Se ele, de repente, tem uma asma muito grave, o paciente está confuso, não está nem consciente, você manda direto para a UTI. E é só mandar para a UTI e pronto? Não, né? Enquanto vai para a UTI, porque leva um tempo até chegar na UTI. Vai para a UTI já fazendo o broncolatador de curta, o oxigênio, e o paciente já vai estar sendo preparado para entubar, porque olha como ele está grave, ele vai precisar entubar. Entendeu? Ele vai precisar entubar, olha como ele está grave. Se o paciente não tem uma asma muito grave, aí você vai triar entre leve, moderada ou grave. Se ele tem uma asma grave, severa, as mesmas coisas, né? Não quero ser muito repetitivo, mas eu tenho que ser porque é importante que você aprenda. Ele consegue falar palavras, mas não fala frases. Ele está agitado, frequência respiratória maior que 30, pulso maior que 120, oxigênio, saturação de oxigênio menor que 90%, função pulmonar menor ou igual a 50%, usa musculatura acessória. Então, você vai fazer o quê? Na primeira hora, né? O beta-2 agonista considera fazer o brometipratrópio, oxigênio terapia para deixar a saturação do adulto entre 93 e 95, criança entre 94 e 98, faz o corticoide ou oral ou venoso, vou já explicar quanto que faz cada um. Considera, né, ver se for necessário fazer o sulfato de magnésio ou até altas doses de corticoide inalatório. Se ele não responde, UTI. Se ele responde, aí você vai fazer a mesma coisa do paciente que tem leve ou moderado e responde. Até porque leve ou moderada que não responde também vai para UTI. Leve ou moderado é o quê? Fala frases, ele não está agitado, não tem uso de musculatura acessória, pulso menor que 100, menor que 120, saturação de oxigênio pelo menos 90, 95, período de fluxo respiratório maior que função pulmonar maior do que 50%. Você vai começar beta-2 de curta, considerar fazer brometipratrópio. Porque o outro você faz e um você considera. Porque um você entende que está grave, então vai precisar. Esse aqui você vai avaliar mais individualmente. Mantém a oxigenação do adulto entre 93 e 95, criança 94 e 98 e faz o corticoide oral. Respondeu. Ou leve, moderado ou grave, respondeu. Você vai fazer o quê? Você vai medir a função pulmonar. Função pulmonar está menor do que 60% do predito ou do dele. É um paciente que tem as suas funções todas medidas certinhas. Mediu, olhou e disse assim: nossa, esse paciente aqui, eu não preciso pegar valor predito, eu sei quanto é a função dele. Ela é menor do que 60%. Então, você vai continuar o tratamento e vai ficar reavaliando
Meu irmão chegando, tira o som que eu estou gravando o vídeo. Mas pode entrar. E vai ficar reavaliando frequentemente. Função pulmonar entre 60 e 80. A menos que tenha muitos fatores de risco, tudo, provavelmente você já vai poder dar uma alta para esse paciente. É aquilo que eu já falei sobre as alternativas. E é importante a gente saber que... Deixa eu só... Gente... Você vê como eu gosto de YouTube. Estou cansado, eu estou morto. Mas estou gravando um vídeo porque eu tenho que gravar esse vídeo porque eu gosto do que eu faço. Sim, tem uma coisa. Agora, como a gente está numa pandemia, é interessante que não se faça nebulização para não disseminar aerosol. Importante a gente saber disso, até porque se tiver alguma infecção, né, pode aumentar a chance de ter uma infecção. Adrenalina intramuscular, mas não é para fazer de rotina. Faz naquele paciente que tem uma suspeita de anafilaxia, que está cursando com angioedema. Você faz pela anafilaxia, não pela crise de asma. Corticoide oral sempre ele é o preferível. Quando não é possível, faz o venoso. Por quê? Porque a eficácia dos dois é igual. Igual. Então você vai fazer o corticoide oral. É mais barato, mais prático, não tem o incômodo da furada, não dói como a furada dói, não tem que ficar catando veia. Então você faz o oral. O paciente não consegue engolir, não consegue deglutir. Você vai fazer o que pela lógica? Vamos lá. Imagina só, dá o oral, ele vomita. Dá o oral, ele vomita. Ou então, simplesmente, ele não fala. Estão entendendo que ele não fala? Pronto. Ele não fala. Então, eu vou fazer o corticoide oral como? Você não consegue nem falar, quem dirá engolir. Ou então, assim, você faz o venoso nesse caso. E o intramuscular? O intramuscular pode ser uma alternativa, mas não é o de escolha, não. É mais quando o paciente é ruim de ver, é difícil você fazer o venoso, não consegue ingerir o oral, aí você faz o intramuscular, entendeu? Sim, outro exemplo interessante de quando você faz o venoso é o paciente que ele está entubado. Muitas vezes não vai conseguir engolir, aí você faz o venoso. Ele que normalmente vai ser entubado, tudo. Mais uma vez, os corticoides. Se você quiser fazer dexametasona oral, você também pode fazer, não é o de escolha, mas pode fazer 0,6 mg por quilo por até 1 a 2 dias. Sendo que se tiver algum evento adverso, como por exemplo, o enjoo, entendeu? Que pode cursar com dexametasona pode causar, dentre outros efeitos adversos que os corticoides podem causar, você troca para prednisolona, porque ele tem uma menor chance de causar efeitos adversos. O corticoide inalatório, se vier emergência, faz uma dose elevada na primeira hora. Fazendo isso pode reduzir a necessidade de internação e até do uso de corticoide sistêmico. Os pacientes internados devem permanecer em uso de dose de corticoide inalatório de uso diário. Não é porque ele está internado por crise que vai fazer remédio só crise, não. Continua as medicações de uso habituais. Em caso, né? Se ele teve uma crise de asma, não vai só mandar ele para casa, não. Ele vai fazer medicações em casa. Aquele corticoide oral por um tempo, vai mandar para casa fazendo corticoide inalatório. Isso vai não só reduzir a necessidade que ele fique usando broncodilatador de curta para controlar a crise, como vai reduzir o risco tanto de morte como de internação. E outros tratamentos, por que não muitas vezes não se fazem?
Ó, o antagonista leucotrienos requer mais estudos, os atuais não estão vendo tanta eficácia. Sedativo, de preferência, nem faz, porque pode causar depressão respiratória. Gás hélio é só se não responder ao oxigênio e ainda faz um teste com gás hélio, se responder pode fazer, não é o preferível não. Ventilação não invasiva, VNI, tem uma evidência muito fraca de melhora tudo. Você faz mais se o paciente puder ser monitorizado, ele não tiver nem um pouquinho agitado, não precisar nem sedar nem nada. É antibiótico apenas infecção e o corticoide inalatório com broncoatador de elongação, ou a budesonida com formoterol, é necessário mais estudos para poder indicar formalmente. Quanto ao brometipratrópio, ele reduz a hospitalização e reduz até alguns efeitos, efeitos adversos do broncoatador de curta, como náusea, tremor. E ele também melhora a função pulmonar. Isso tudo, essas informações, é quando você faz ele associado ao broncoatador de curta. Não é para fazer ele sozinho, faz ele associado, entendeu? A minofilina e teofilina não é para usar, porque nem é melhor que o salbutamol, por exemplo, como ainda causa náusea e vômito. Sulfato de magnésio, você faz 2 gramas por mais que 20 minutos, ela reduz internação, se função pulmonar menor que 25 a 30% ou falha terapêutica. Então já que é tão boa essa medicação, é para casos graves, então vamos fazer em todo mundo, que aí o leve melhora logo, e o grave melhora também. Não. Tem uma pesquisa que fez o quê? Pegou pessoas que estavam, um grupo de pessoas leves, moderados, graves, fez em todo mundo. O outro, leve, moderado, grave, fez só naqueles que realmente necessitavam. E viu-se o quê? Que o índice de mortalidade foi igual nos 2 grupos. Não é para fazer sulfato de magnésio de rotina. E você realmente individualiza o tratamento, porque ele não é para ficar fazendo em todo mundo, ele só funciona naqueles pacientes que realmente necessitam. E a função pulmonar tem que ser avaliada após 1 hora, né? Ou então tiver 3 broncodilatadores de curta, já que é 1 a cada 20 minutos. E se o paciente ele piora, ele tem que receber o corticoide sistêmico e ir para a UTI. Então, sempre para avaliar isso. Teve resposta, não teve resposta, como que está a sua severidade, se tem algum critério de internação. Por exemplo, no pré-tratamento, a função pulmonar está menor que 25%, já interna. Depois do tratamento, ficou menor que 40%, interna. Depois do tratamento, ficou entre 40% e 60%, mas tem algum fator de risco importante, interna. Aí, se tiver maior que 60%, aí eu vou avaliar bem direitinho os sinais e sintomas, os fatores de risco, e se ele não tiver fatores de risco preocupantes, um quadro clínico preocupante, eu posso dar alta. De fatores de risco, temos fêmea, idade avançada, etnia não branca, necessitou fazer mais do que 8 broncodilatadores de curta ação em um tempo menor ou igual a 24 horas, teve internação no último ano por asma. Essa de agora é grave, ou então no último ano teve uma asma grave, necessitou usar corticoide oral recentemente, é um paciente que tem uma circunstância social preocupante, precisou, por conta da crise de asma, fazer uma reanimação cardiorrespiratória, ou seja, teve uma parada cardiorrespiratória, está com a frequência respiratória acima de 22, já conta como fator de risco. Saturando menor que 95%, também conta. Então, a função pulmonar menor que 50%, também. Necessitou ser entubado, outro fator de risco. Então, assim, sinais de gravidade. Quando dá alta, o adulto com 2 a 7 dias tem que ter uma consulta de retorno, criança com 1 a 2 dias. Vai olhar o que nessa consulta?
plano de ação, ver se está adequado o plano de ação, que ele saia do hospital com esse plano. Ver como que está a técnica de inalação está adequada e se as medicações estão adequadas. E o paciente em educação e saúde é um paciente assim. Ó. Você vê que eles estão felizes. Eles estão felizes porque eles sabem que não vão mais ficar internados nem ter muitas crises. Eles estão felizes porque foram bem orientados. Olha o sorriso no rosto deles. Esse aqui, ele entende a causa da sua crise de asma. Essa sabe os fatores de riscos modificáveis. Não parece, mas ela fumava. E ela parou de fumar, porque agora sabe que o fumo prejudica. Essa conhece a forma correta de usar as medicações. Esse aqui está com o olhar despreocupado, porque ele sabe o que fazer se tiver sintomas ou uma má função pulmonar. Então, vocês querem ter pacientes assim, pacientes que sorriem, pacientes felizes? Tenham uma boa conversa, façam uma boa educação e saúde. Eu agradeço pela atenção a mim deferida. Fico disponível para qualquer dúvida. Aqui estão algumas redes sociais minhas. Cada rede social minha é uma temática diferente. Facebook e Instagram, alergia. TikTok, rinite alérgica. Aqui no YouTube, saúde. Então, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se vocês não têm dúvidas, então eu tenho. Aqui estão algumas perguntinhas. Ó. O plano de ação deve ser escrito? Faz sulfato de magnésio de rotina? Usa corticoide oral? Por quanto tempo? Existe técnica de inalação? Eu já disse todas as respostas dessas perguntas ao longo da apresentação. E é importantíssimo que você saiba a resposta delas. Se você não souber por qualquer motivo, volta esse vídeo e aprende. E olha e descobre a resposta. Obrigado pela atenção. Valeu. Sim, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações e curta esse vídeo. Valeu.